Boa tarde a todos. Estamos no painel 45 da sala 3 e vamos dar início ao tema Atuação no Sistema de Juizados Especiais, Avanços e Desafios. Antes de passar a palavra para o primeiro palestrante da tarde, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito, agradecer a presidente do Conselho, doutora Sara Barros, e o doutor Hermes Ilariano, tesoureiro estadual da OAB, e que é o paraninfo, né, que é o representante da Jovem Advocacia Baiana. Me chamo Luiz Henrique Silva Malta, atualmente faço parte da diretoria da OAB Subseção Zequié, no cargo de diretor tesoureiro. Já fui delegado da CAB por 6 anos e fiquei muito honrado com o convite que me foi feito. Bom, como já foi dito, o tema Atuação no Sistema de Juizados Especiais, Avanços e Desafios. Nosso primeiro palestrante, Dr. Rod Maikson Macedo, com o tema Contexto Atual dos Juizados Especiais, a Jovem Advocacia, Principais Entraves e Soluções. Dr. Rod é advogado, vice-presidente da Comissão dos Juizados Especiais da OAB Bahia. Com a palavra, Dr. Rod, em 15 minutos, e ótima palestra. Gostaria de agradecer, doutor Luiz Henrique, por me franquear a palavra, assim como também gostaria de dizer que estou imensamente honrado de estar presente neste evento, um evento de tamanha magnitude, mais uma iniciativa brilhante da nossa OAB Jovem. Agradecer também a nosso presidente, Fabrício, a nosso tesoureiro, Hermes, que me fez o convite, a doutora Sara Barros também, agradecer sempre por estar na vanguarda, realizando eventos sempre pertinentes, sempre de grande acréscimo e valor à classe, né? Eu queria dizer também, doutor, muito obrigado por poder também estar apresentando este tema. É um tema que me é muito caro, por ser vice-presidente da Comissão de Juizados, por atuar nos juizados há mais de 15 anos, ter orgulho disso e trazer um pouco para os recém-ingressos na ordem, o contexto atual, né, do cotidiano dos juizados especiais aqui na Bahia, em Salvador também, e os principais entraves, os principais problemas que a jovem advocacia pode vir a enfrentar e possíveis soluções a estes entraves, a estes problemas, como passar por isso da melhor maneira possível. E pensando sobre esse tema, me veio à cabeça uma analogia que eu gostaria de, com a permissão dos colegas, fazer, né, que é de efetivamente trazer à tona uma teoria, entre aspas, encabeçada pelo antropólogo Joseph Campbell, que se chama Jornada do Herói. E essa jornada do herói diz muito à nossa classe, né, que passa por cinco árduos anos se lapidando, treinando, adquirindo conhecimento, habilidades, para testá-las depois, né, e combater alguns inimigos durante sua jornada profissional, né, testado nos campos profissionais, do juizado especial, entendeu? Entre outras situações, para depois, inclusive, triunfar profissionalmente, etc. Então, eu gostaria de fazer essa pequena analogia no início, para dizer que nós temos, efetivamente, algumas coisas a tratar, já que o juizado especial, por muitos dizem isso, efetivamente, que é a porta de entrada para a advocacia, a jovem advocacia, porque o procedimento tende a ser mais célere, né, tende a ser mais simples, e isso atrai muitos jovens advogados, né, que usam do juizado para obter ali, captar clientes, e etc. Então, o que é que o jovem advogado vai ver, vai sentir ao começar a litigar, a militar nos juizados especiais? Quais são os principais problemas? Vocês me perguntam, o que é, Rod, que tem, assim, mais, que você vê mais no dia a dia?
Eu poderia citar basicamente três grandes problemas que giram em torno de três pilares. Um deles seria a questão do tratar, né? O tratar, a violação de prerrogativas que muitas vezes acontece no seio do juizado. Isso aí se dá pelos membros do Poder Judiciário, muitas vezes, sejam conciliadores, juízes leigos, até juízes togados, né? Então, assim, existe, e às vezes nos deparamos em grupos de WhatsApp, inclusive, com vídeos falando exatamente sobre violação de prerrogativas, né? Em sessões de sustentação oral, por exemplo, e que os advogados, muitas vezes, têm esta prerrogativa violada, né? E outra coisa no cotidiano também, como um tratar na audiência, como uma resposta mais ríspida ou coisa do tipo. Então, o advogado, muitas vezes, vai estar ali, saindo da faculdade achando que tudo são flores, e, na verdade, não são. Não quero dizer aqui que existe um cenário dantesco ou algo extremamente pessimista, não. Eu quero tratar da realidade dos fatos, mas também sabendo que existem coisas boas nisso aí, né? E o que eu vou falar mais adiante. Mas, então, assim, existe esse primeiro problema, que é o problema, muitas vezes, da falta de urbanidade. Em segundo lugar, existe também a questão da falta de uniformização para os procedimentos, o que deixa muitos advogados recém-saídos, recém-ingressos na ordem, muitas vezes, assim, perdidos, em razão de não conhecer, muitas vezes, o funcionamento das varas, como as audiências funcionam, se vai ouvir testemunha, se as audiências serão fracionadas, se serão unas. Não? Então, como agir com isso? O que o advogado jovem deve fazer para poder passar também esse entrave? E terceiro e último, e talvez mais importante desses elementos, seria a questão das decisões estas muitas vezes infundadas, que geram, por exemplo, uma frustração nas condenações e etc. O porquê disso? Qual é o grande fato gerador disso? Muitas vezes se dá pela produção em série de decisões, sejam liminares, sentenças, acordos, não dotados de fundamentação. O que fazer nesse sentido? Como proceder? Como o jovem advogado pode combater este mal como um grande herói que é? Né? Então, assim, feita esta primeira análise inicial, eu posso passar aqui às formas de soluções, né? Esses são os principais entraves. A gente pode tratar agora das soluções em relação a isso. Claro que minha fala aqui, ela não é uma fala técnica, de trazer conceitos, nada disso. Mais um bate-papo para trazer o contexto e apontar um caminho de esperança, né? Esse é o meu grande objetivo aqui. Então, diante disso, eu vou passar agora a apontar as possíveis soluções. Em relação à questão da urbanidade, é preciso que o advogado esteja consciente das suas prerrogativas. Eu acho que é de vital importância ter conhecimento do nosso estatuto para que não seja violado ou passe desapercebido a uma possível violação, para que o advogado possa reivindicar os seus direitos e também saber quais são as suas obrigações, entendeu? Para que não cometa excessos também. Esta é uma das grandes soluções que eu acho que são efetivas nesta situação. Eu não tenho muito tempo para falar, então por isso que eu estou correndo mais um pouco para dar também, como é que eu posso dizer, tempo aos meus colegas de bancada, os quais esqueci de cumprimentar e venho fazer agora, a doutora Helena, o doutor Pedro Mascarenhas, a doutora Andréa Feitosa, a doutora Aline Ataíde, todos eles, brilhantes profissionais que vêm a brilhantar esse evento. Eu peço perdão pelo lapso, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Essa falta de preparo, ela pode ser combatida com um conhecimento da técnica e um conhecimento das suas prerrogativas, certo? Então, isso pode ajudar, quem tem conhecimento se estabelece em todo e qualquer lugar, e nos juizados não é diferente. Quanto à questão da falta de uniformização, nós temos aqui a necessidade que o advogado que pretenda militar nos juizados tenha conhecimento da Lei 9099/95. Sem ela que dita todas as questões procedimentais relativas ao curso do processo e também, por que não, ter um diferencial e conhecer também os regimentos internos, seja das turmas recursais, seja o regimento interno do próprio juizado e, por que não, também
os enunciados do FONAGE, já que eles, por uma forma um pouco transversa, né, oblíqua, acaba que dita, de alguma forma, possui um caráter vinculante nos juizados especiais. E o terceiro deles é a questão de como lidar, além do fato de já se basear, né, tomar conhecimento do procedimento. Outra coisa que é importante é saber do cotidiano das turmas, saber do cotidiano das varas. E a terceira deles, e o terceiro maior elemento aí que eu entendo que é o mais importante de todos, são questões das decisões. Como combater decisões não fundamentadas? Ora, estar atualizado, correr atrás de outras teses, como, por exemplo, a do desvio produtivo de Marcos de Saune, entre outras situações, estar preparado no sentido de fazer boas peças, redigir boas peças, entendeu? E fazer boas sustentações, entendeu? Estudar o processo antes, ter conhecimento da técnica, para que não haja qualquer tipo de alegação de que o advogado está despreparado. Então, o conjunto dessas atuações para o profissional é muito bom, porque ele pode ter um processo dentro da melhor técnica possível. E um processo com técnica pode se exigir uma boa decisão. Então, vamos lá. Então, concluindo, eu entendo que tudo se resume à palavra preparar-se para triunfar. Triunfar não muito eloquente, nem grandioso, mas efetivamente preparar-se para estar pronto para esses desafios. Entendeu? E preparar passa por estar antenado nas decisões, preparar passa pela questão de fazer boas peças, preparar passa pela questão de estar sempre ciente das suas prerrogativas e ciente das suas obrigações enquanto profissional. Então, tudo isso faz com que o advogado não seja surpreendido ou diminui bastante a probabilidade de existir um possível despreparo e ser taxado de despreparado, porque em todo e qualquer ato profissional, a imagem do advogado estará devidamente atrelada, né? Seja numa sustentação, ele vai estar ali se expondo, seja numa peça processual sobre sua assinatura, seja na questão do tratamento com outros colegas e com outros membros do Poder Judiciário. Então, tudo isso faz com que o advogado possa agregar valor e estar litigando da melhor maneira possível. Já que nós temos agora um contexto de Covid, nós temos agora um contexto de novo, nós agora estaremos mais expostos. E esta exposição, se salutar, se feita da devida maneira, pode gerar bons frutos ao profissional. E é assim que eu me despeço, agradecendo, não sei quanto tempo falta, meu ilustre querido Luiz Henrique, acredito que já deve estar Não, doutor, o senhor ainda tem uns 3 minutinhos. É isso. Então, assim, nós temos esse contexto de Covid, que é um contexto um tanto quanto diferente, que tende a passar, mas vai durar por um tempo ainda. Então, é bom que os advogados consigam, nesse tempo, se for possível, estar mais bem resolvidos em relação à análise de novas teorias, porque essas novas teorias é que vão encabeçar mudanças jurisprudenciais. Agora o STJ tem colocado em pauta a questão da ANS, dos planos de saúde, né? Tem falado sobre a questão da multa por descumprimento, as famosas astreintes. Então, tudo isso está ali em voga nas turmas recursais. E é o advogado que faz a jurisprudência, certo? A jurisprudência vem a reboque da atividade profissional do advogado. Então, não é porque você é jovem advogado que você não vai se melhorar, não vai se lapidar, não vai estar mais... pelo contrário, uma jovem advocacia preparada, ela quebra paradigmas e permite que outros advogados os mais novos, possam colher bons frutos também. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado ao doutor Hermes pelo convite, a doutora Sara Barros também, ao nosso presidente Fabrício, todos eles, aos meus colegas que estão aqui, que com certeza farão novas apresentações ainda melhores. Ao painel, ao doutor Luiz Henrique que mediou, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, doutor Rod, muito obrigado. E vamos
dar continuidade às palestras da tarde. E agora, doutora Helena Martins, com o tema Sempre vale a pena distribuir ação dos juizados. Antes de passar a palavra para a doutora Helena, gostaria de apresentá-la. Doutora Helena é advogada, professora, já exerceu o cargo de juíza leiga no Juizado Especial em Itabuna, é mestre em Economia Regional e Política Pública, especialista em Direito, Direito do Processo do Trabalho. Então, doutora Helena, em 15 minutos, com o tema Sempre vale a pena distribuir ações dos juizados. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Desde já saúdo aos colegas aqui que estão comigo no painel e também, claro, aos jovens que estão nos assistindo e todos os demais colegas, né? Mas sem delongas, já que nosso tempo não é tão longo assim, vamos ao tema, né? Sempre vale a pena distribuir a ação dos juizados. Faço logo já um contexto. Aqui, limitarei a falar sobre os JECs, os juizados estaduais cíveis, né? Porque quando a gente está falando de juizado, a gente pode estar falando também de juizados federais e fazendários. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, certo? Claro que a intenção do juizado é sempre dar esse acesso à justiça de forma ampla, né? Tem várias vantagens, como o doutor Rod falou nesse tanto da celeridade. Há também a questão de não haver custas em regras em primeiro grau, que facilita esse acesso, então, em especial a quem está iniciando, de conseguir essa captação de clientes, como ele falou para nós, né? Quanto à questão se vale a pena ou não, eu preciso falar de dois pontos. Uma é uma limitação legal. A outra são limitações estratégicas, que eu vou pontuar pelo menos 3 aqui, para auxiliá-los no dia a dia. Tá? Vou ser breve, mas tentarei abranger. As limitações legais que a Lei 9.995 traz quanto às partes e quanto à matéria. Quanto às partes, por exemplo, em regra, eu não posso ter um menor incapaz, ou melhor, um incapaz como parte, entre outras limitações. Então, se eu tenho um menor de 15, 16 anos, ele não vai poder ser parte, ainda que representado por seus pais, certo? Também a limitação de não poder ter como parte pessoas de direito público, assim como empresas públicas da União, como a Caixa Econômica. Se eu precisar ter uma ação contra a Caixa Econômica, eu vou para o juizado federal, certo? Quanto à competência, todo mundo que fala sobre o juizado, meus alunos costumam falar isso no primeiro dia de aula, professora, juizado é aquele que não pode ter ação acima de 40 salários mínimos. Em tese, está em regra, mas há exceções na lei, tá? Por exemplo, as que estão lá no artigo 273, inciso 2 do CPC antigo, que o CPC atual abraçou, dizendo que tramita no juizado, e essas ações podem tramitar sendo acima de 40 salários mínimos. Por exemplo, a ação de cobrança de condominial, cobrança de honorários, reparação de trânsito. É um pouco controverso, mas não é taxativo que eu só posso ter ação acima de 40 salários mínimos no juizado. E quanto à questão material, que nos interessa mais, né? Muita gente fala assim, só tem ação de defesa do consumidor em JEC. Não, é amplo. Na verdade, a lei traz vedações, por exemplo, ações alimentares, de família, fiscais, não cabem no JEC, certo? Assim como procedimentos especiais, no caso, consignação em pagamento, embargo de terceiros, ações monitoras e tantas outras. Mas eu vou, na verdade, me ater mais a falar as questões estratégicas, que tenho certeza que interessa muito mais a vocês, já que essas questões legais, doutrinárias, é mais fácil depender da leitura da própria lei 9.99, que recomendo fortemente a leitura sempre, mas sempre com essa atualização que o doutor Rod já falou aí, doutrinária, dos tribunais, dos julgamentos, que é ela, na verdade, que vai ajudar a gente a entender as questões estratégicas. Eu pontuo pelo menos 3 questões estratégicas. A primeira é saber a questão se o fato é complexo ou não. Aí você fala assim, tá, isso já está na lei, lá no artigo 3º da 9.099. Mas, na prática, não é tão simples assim, né? Na verdade, saber se o fato é complexo ou não depende do caso concreto. É aquela questão de eu não achar que toda ação é igual. Eu vou dar 2 exemplos, na verdade, rápidos, sobre questões que podem parecer complexas, mas dependendo do caso concreto, das provas que eu tenho que produzir, ela pode não ser complexa. A cobrança ilegal, legal, né? Negativa de ação indevida, baseado num contrato que você desconhece, tá? Você é cobrado por uma empresa que você jamais contratou por ela.
Você procura a empresa, vai verificar os documentos, ela te mostra, por exemplo, um contrato que tem uma foto de uma pessoa que você desconhece, documentos que não são seus. Pronto, essa questão não é complexa. Você está verificando nitidamente, visualmente, que não é você naquele contrato. Não tem sua assinatura, não tem seus documentos, não é você visualmente. Então, é uma ação que não é complexa e pode tramitar perfeitamente nos juizados. Já, se eu chego lá e tenho um contrato com meus documentos, com assinatura muito semelhante à minha, mas eu tenho certeza que não foi eu que assinei. Alguma fraude, provavelmente muito bem feita, que acontece em muitas instituições financeiras, que têm parceiros, né? Nesse caso, eu não recomendo, por exemplo, uma ação no juizado, já que vai ser necessário, por exemplo, uma perícia, que perícias complexas nos juizados não é permitido. Então, seria uma ação para você levar à vara comum, ao procedimento comum. Ok? Esse seria o primeiro, tentar identificar, no caso concreto, qual é, se a ação realmente é complexa ou não, de acordo com as provas que você tem que produzir. A segunda estratégia, saber quais são os detalhes da demanda. E quando eu falo isso, eu falo para vocês pensarem não só na inicial que vocês vão fazer, mas em todos os demais atos. O que a defesa pode alegar, quais são os impedimentos dos tribunais, da turma, na verdade, desculpa, das varas. E então você começa a imaginar. Mas vou dar um exemplo. O exemplo sempre clareia, né? O cliente está discutindo, na verdade, a suspensão de um serviço, porque no contrato, na verdade, falava que você poderia suspender após o inadimplemento por, 10 dias. E, na verdade, só tinha o inadimplemento de 5 dias. Nesse caso, veja que há uma discussão contratual, que precisa de vários detalhes. Pode ser que na seara da juizada, que a gente tem um alto número de demandas, hoje, conforme o número do CNJ, 80% das ações na área civil tramitam em juizado. Então, você pode imaginar que o volume de trabalho é grande. Então, ações que precisam discutir detalhes minuciosos, eu não recomendo também que seja no juizado. Tá? Ela pode passar por uma vala comum, que eu gosto de chamar. Aquela ação que, assim, será que ele tem tanta razão assim? Talvez eu consiga discutir isso melhor numa vara comum. A terceira, já que eu prometi 3 para vocês, visões estratégicas para analisar se o caso é para levar para o juizado ou não. Né? Saber qual é, na verdade, a estimativa de se receber. Se tem algum valor para receber, se é só obrigação de fazer. Algumas ações, por exemplo, já se verifica pelos impedimentos dos tribunais que só há limitação, na verdade, de obrigação de fazer, só vai ter condenação de obrigação de fazer, não vai ter nenhum lucro, digamos assim, para o seu cliente. Então, não vale, às vezes, você levar essa ação para a vara comum. Então, é a terceira estratégia, certo? E aí, sempre analisar o processo como um todo. Como o Dr. Roger falou para a gente na estante, não adianta você entender que algo simples é de qualquer jeito. Você tem que se capacitar, você tem que entender como funcionam os juizados, tá? Não adianta você achar que todo mundo faz, eu posso fazer também, e não tentar entender como funciona, inclusive as decisões, como é que têm sido as decisões. Isso é primordial para você montar uma estratégia. Mas respondendo o que eu me propus a responder, se vale sempre a pena ajuizar a ação no juizado? Não, depende do caso concreto. Ele é uma excelente via para diversas ações, mas não é para todas as ações, não só por uma limitação legal, mas também estratégica. Assim, encerro minha fala, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra ao doutor Luiz Henrique. Muito obrigado, doutora Helena. Brilhante palestra, muito esclarecedora. Antes de passar a palavra para a terceira palestrante, gostaria de agradecer a diretoria da OAB Bahia, que está apoiando o 2º Congresso Online da Jovem Democracia Baiana, doutor Fabrício Castro, presidente, doutora Patrícia, vice-presidente, doutora Marilda, secretária-geral, doutor Maurício Lia, secretário-geral adjunto, e Hermes, nosso tesoureiro aí, o homem do dinheiro. Dando continuidade à terceira palestra da tarde, doutora Andréa Feitosa. Doutora Andréa é advogada, mestrando em Direito Administrativo pelo Instituto Brasiliense de Direito, pós-graduada em Direito Eleitoral pela Fundacem, Salvador,
é secretária-geral da Comissão Nacional dos Juizados Especiais na OAB Nacional e presidente da Comissão de Universalização do Acesso à Água e Saneamento Básico da OAB de Alagoas. Doutora Andrea vai trazer o tema Um ano de pandemia, a necessidade de uniformização dos procedimentos nos juizados especiais. Doutora Andrea, seja bem-vinda. A senhora tem 15 minutos. Boa tarde, doutor Luiz Henrique. Boa tarde, caros colegas de painel. Quero cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo. Em nome do presidente da OAB Bahia, doutor Fabrício Castro, em nome do vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana Queiroz, em nome do nosso diretor tesoureiro, Hermes Hilarião, uma liderança na Jovem Advocacia Nacional, da doutora Sarinha Barros, um grande afetuoso abraço para você que está conduzindo tão bem a Jovem Advocacia na Bahia, que estão transformando este evento, que já é o 2º Congresso Online, completamos infelizmente 1 ano de pandemia, 2º Congresso Online da Jovem Advocacia da Bahia e um dos maiores eventos online do Brasil. Eu arriscaria dizer até do mundo. Mas vamos ao que interessa. 1 ano de pandemia. Quais as mudanças? O que aconteceu nos juizados especiais? Tentarei ser bastante breve, nosso tempo é bem curto, como o colega Luiz Henrique deixou claro no início de sua fala. Muitas foram as mudanças. Nós vivemos uma pandemia, a Covid-19, uma pandemia, uma triste realidade e uma pandemia de atos normativos, de resoluções, de decretos-leis e de leis, e realmente não apenas a jovem advocacia fica aqui meio perdida no meio dessa pandemia de informações, mas até os advogados que têm mais tempo de prática, que têm mais anos de advocacia, também ficam perdidos, porque os procedimentos não são unificados. Em algumas unidades jurisdicionais, nós temos a audiência una por videoconferência. Coincidentemente, no início da pandemia, nós tivemos a sanção da Lei 13.994, de autoria do saudoso deputado federal Luiz Flávio Gomes, que alterou os artigos 22 e 23 da 90, 99 de 95, e as audiências de conciliação podem ser realizadas por videoconferência. O que aconteceu? Aconteceu, gente, que a pandemia se alongou e até este momento, o dia de hoje, 28 de maio de 2021, nós estamos em pandemia. Algumas unidades jurisdicionais estão fazendo audiências unas, ou somente unas, outras por meio de resoluções e de atos normativos dos respectivos tribunais estão fazendo audiências de instrução e julgamento também com oitiva de testemunhas e produção de provas, outras não estão fazendo audiências. Infelizmente, essas que não estão fazendo audiências têm causado grande prejuízo para os advogados, em especial para a jovem advocacia, como o meu caro amigo Rod Macedo falou. Os juizados especiais, eu sempre falo, é a porta de entrada para a jovem advocacia, não apenas por representar 72% da demanda do judiciário brasileiro hoje, segundo dados do CNJ, mas porque quando nós estamos saindo da academia, sempre tem um pai, um tio, um sobrinho, alguém, um amigo, que tem uma demanda, uma negativação indevida, um problema com o ar-condicionado quebrou, deu problema, e que procura o amigo, o parente que está formando para dar uma força, né, gente? Tem que ganhar dinheiro, tem que sair da faculdade e começar a recuperar os 5 anos de investimento e entrar na vida profissional. Vamos trabalhar. Enfim, durante todo esse tempo, durante esse período de pandemia, a gente tem enfrentado muitos problemas. Aqui na OAB de Alagoas, aqui no cenário do judiciário alagoano, nós tivemos logo no início, nas turmas recursais, onde os advogados tinham que gravar uma mídia e encaminhar para as turmas recursais com a sustentação. Isso depois do trabalho, antes
de assumir a presidência da Comissão de Universalização do Acesso à Água e Saneamento Básico, eu era presidente da Comissão dos Juizados Especiais da OAB Alagoas. Então, nós fizemos um trabalho de formiguinha, indo até o tribunal, procurando os desembargadores, o desembargador competente pela coordenação dos juizados no estado de Alagoas, aí na Bahia, a doutora Vanessa, com o doutor Rod, a Comissão de Juizados Especiais da Bahia também desempenharam esse trabalho, e nós passamos a ter as sustentações orais de forma simultânea, aqui pelo Google Meeting, e aí na Bahia pelo YouTube, se não me falha a memória. Esse é um outro problema, hein? Cada estado da federação nós temos um sistema. O advogado que atua em 3, 4 estados, ele tem que saber, né, previamente, né, procurar saber como será feita a audiência, como será feita aquela sustentação, até porque tem que se inscrever via e-mail, informar os dados, etc, etc. Então, qual é a recomendação, André? Qual é a recomendação que você me dá para evitar qualquer tipo de surpresa e transtorno? Princípio da surpresa processual. Vamos lá. Antes da audiência, liga ou entre em contato com o telefone que é disponibilizado no site dos Tribunais de Justiça ou dos TRFs e pergunta: essa sustentação oral como será? Essa audiência como será? Se for instrução, tem oitiva de testemunha? Será possibilitada a oitiva de testemunha? Então, gente, comunicar. Conversar é um ato muito, até um pouco primitivo, vamos dizer assim, né, dos tempos hoje de tecnologia, mas ainda continua sendo a melhor ferramenta, a fala, a comunicação. Então, entre em contato previamente, procure saber, para não chegar na hora da audiência e você ficar perdido sem saber qual o sistema, sem saber como será, qual o procedimento que será adotado naquela unidade jurisdicional, naquela turma recursal. Primeiro passo. Segundo, outro problema. Os meus colegas, os colegas que me antecederam, falaram da questão do FONAGE. FONAGE, gente, é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, até aí todo mundo sabe, né? Isso aí não é uma novidade para ninguém. Mas qual o objetivo da criação do FONAGE? O FONAGE foi criado para facilitar a atuação da advocacia nos juizados especiais. Mas o que tem acontecido? O FONAGE tem tornado a advocacia dos juizados especiais meio que um pouco mais complicada, porque o norte, nem dado pelo FONAGE, nos enunciados, nem sempre é o que está estabelecido no Código de Processo Civil, que pode ser aplicado subsidiariamente a 9099, e a Lei de Juizados Especiais a 10.529, juizados especiais federais. Então, a gente fica meio sem norte. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o presidente do FONAGE essa semana, que, por coincidência, é alagoano e muito aberto ao diálogo e à conversa, e apresentamos alguns enunciados do FONAGE que são completamente contrários, não apenas ao Código de Processo Civil, gente, mas além de aos artigos 20 e 30, o juiz tem que fundamentar as decisões, etc, etc, etc. A gente não pode esquecer que os juizados especiais eles foram criados no sentido de facilitar a vida do jurisdicionado, de mudar aquele panorama anterior a 95, onde nós tínhamos uma quantidade gigante de ações e o judiciário é completamente engessado. Doutor Luiz Henrique Malta, eu tenho quantos minutos para falar ainda? Porque aí eu vou... Ainda tem 5 minutos, doutora. Pode... Pronto, 5 minutos, né? Pronto, vou falar. Então, foi criado exatamente para facilitar. Mas o que aconteceu? Inspirado no modelo norte-americano chamado Small Claims Courts, que é um modelo de facilitar, de fazer com que a população, o jurisdicionado, tenha acesso a uma justiça célere, mas efetiva. Não adianta, gente, você ter uma prestação jurisdicional célere e não ser efetiva. Você se deparar com decisões sem fundamentação, aplicando enunciados que não têm absolutamente nada a ver com o Código de Processo Civil. Então, isso traz um transtorno para a comunidade jurídica, uma insegurança jurídica sem tamanho. Um grande problema para a advocacia, não apenas a jovem advocacia, como os colegas que me antecederam falaram. Hoje, os juizados, eles
nós temos os grandes escritórios, as grandes bancas presentes nos juizados especiais e cada vez mais as peças que são apresentadas são bem preparadas, são bem fundamentadas. Então, aquela ideia de que o juizado é mais simples, a lei foi criada para simplificar, inclusive um dos princípios é o da simplicidade. Mas, hoje, na atualidade, o que nós temos é peças, recursos, defesas cada vez mais bem preparados. E, voltando para o tema, uma grande quantidade de diferenças dentro dos estados e em todo o Brasil, dos procedimentos. Então, o que é necessário? É necessário unificar esses procedimentos. Nós precisamos dialogar com o Poder Judiciário, a advocacia por meio da OAB, por meio da OAB Nacional, por meio das seccionais, dialogar com o Judiciário no sentido de construir pontes, de apontar essas dificuldades, apontar essas discrepâncias de procedimentos. Se uma unidade faz audiência de instrução e julgamento por videoconferência, todas as outras têm que fazer, não tem por que diferenciar, tem que ter uma regra, gente, a gente não pode ficar perdido nesse tiroteio, sem saber o que fazer, né? Se são 5 dias para apresentar a defesa, se é na hora da audiência para apresentar a defesa, se a réplica vai ser no momento da audiência, se o magistrado vai conceder prazo para apresentar a réplica. Então, são situações que a pandemia trouxe para a nossa vida, que aumentou, inclusive, a nossa carga de trabalho e dificultou a vida do advogado e a vida do jurisdicionado. Finalizando, eu sempre digo, eu sou fã da tecnologia. Sem a tecnologia, sem as audiências virtuais, nós não poderíamos estar trabalhando e tudo estaria parado. Nós precisamos abraçar o que a tecnologia tem de melhor e apontar o que precisa ser melhorado, aperfeiçoado. Poder Judiciário, jurisdicionado e a advocacia estão todos no mesmo barco neste momento. E este barco tem como objetivo levar para o cidadão, para a sociedade, a tutela jurisdicional célere e de forma efetiva. Então, gente, são com essas palavras que eu me despeço. A advocacia baiana, minhas saudações à advocacia do Brasil, a todos que estão nos ouvindo, em especial à jovem advocacia. Não se desesperem, liguem para as unidades jurisdicionais, para as turmas recursais, peçam ajuda aos seus colegas. Nós todos estamos vivendo um momento difícil, mas o diálogo e a comunicação é o melhor caminho a se seguir. Acredito que meu tempo já acabou. Me despeço de vocês, de todos que estão nos assistindo, reiterando os agradecimentos do convite ao Hermes Hilarião, à Sarinha Barros, ao Fabrício Castro, ao Luiziana Queiroz e a toda a advocacia do Estado da Bahia. Vou revelar para vocês um segredo que não é segredo nenhum. Eu fiz faculdade na Bahia, atuei um bom tempo na Bahia e tenho, assim, um coração baiano. Sou alagoana, mas meu coração é completamente baiano. Meu muito obrigada. Passo a palavra para o doutor Luiz Henrique Malta para que ele dê continuidade aos trabalhos desse painel. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês. Muito obrigado, doutora Andréa. Conte conosco sempre. Antes de dar continuidade nos trabalhos da agora à tarde e convocar o último palestrante, doutor Pedro Mascarenhas, queria agradecer também ao apoio do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, Luiz Coutinho, e de sua diretoria a esse evento, que é um dos maiores eventos online de toda a história da jovem advocacia no Brasil. Vamos convidar o quarto palestrante, Dr. Pedro Mascarenhas, que é pós-graduado em processo civil, pós-graduado em direito do trabalho,
é presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia na subseção de Feira de Santana e atualmente ocupa o cargo de diretor adjunto na subseção de Feira de Santana. Dr. Pedro Mascarenhas vai fechar a palestra, as atividades de agora à tarde, com o tema Juizados Especiais Cíveis e a aplicação dos enunciados do SONAG em casos práticos. Então, seja bem-vindo, doutor. Está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Cumprimento a mesa. Muito me honra em obrigado com vocês este painel. Quero também agradecer pela oportunidade, parabenizando pelo belíssimo evento, em especial ao trabalho de Sara Barros, que diante de todas essas dificuldades conseguiu desempenhar um belo trabalho. E ao nosso tesoureiro e eterno presidente da Jovem Advocacia, Hermes Hilarião, um grande jurista que sempre defendeu a bandeira da Jovem Advocacia. No entanto, quero dar um destaque especial ao nosso presidente Fabrício de Castro, que vem se mostrando um líder de pulso firme diante das dificuldades, que sempre cumpriu seus deveres institucionais e leva a valorização da advocacia para o interior. Dando início, de fato, a minha palavra, eu absorvi o conhecimento dos colegas e foi uma coisa que veio me dando alguns estalos. E eu gosto muito do improviso. Então, decidi mudar um pouquinho aqui. Eu vou ater um pouco as palavras dos colegas que passaram pelo painel e vou fazer um bate-pronto de algumas dicas que eu uso no meu escritório. Por exemplo, Dr. Rodney, ele comentou a questão da organização, de saber o entendimento da turma e tal. Uma coisa muito importante que eu faço, por exemplo, além do direito, eu quero entender quem vai julgar. Então, quando eu protocolo, eu vou saber para que juiz foi determinado. Então, eu vou nas sentenças que eu tenho aqui do escritório, ou no próprio sistema ProJude, que é o sistema utilizado aqui na Bahia, ele permite você buscar os processos mediante a vara. Eu vou buscar os entendimentos do próprio juiz para entender o que ele vai fazer na sentença. E até assim, se precisar, faço uma complementação até a audiência, junto à prova que normalmente ele pede algum tipo de processo. E fico arquivando com o nome de cada juiz e cada turma as sentenças de acordos que são de casos específicos meus. E eu acredito que advogado no juizado, eu estou falando especificamente da área do Batuca, juizado especial civil, que precisa de ser um advogado moderno. A gente precisa se adaptar. O jovem advogado, em especial, ele precisa ter esse amparo e tem que saber que todo procedimento tem uma pessoa que julga. Infelizmente, falando do Tribunal de Justiça da Bahia, é um tribunal sucateado. A gente não tem servidores suficientes, a gente não tem juízes suficientes. Infelizmente, a gente não pode culpar, às vezes, o próprio magistrado por não estar conseguindo dar uma sentença, porque na hora que a gente vai ver que tem uma cerca de 8 mil processos para julgar e 3 servidores. E quando a gente vai olhar, o tribunal não nomeia, então a gente tem um problema muito maior. Quando a gente vai para o tribunal cobrar, o tribunal não tem condição de contratar ou de efetivar o concurso. É uma situação realmente desesperadora. Mas eu queria falar dessa questão de reinventar. O advogado ele tem que ser criativo. Eu vou dar um exemplo aqui do escritório, que eu entrava com demandas contra uma empresa de economia mista, reiteradas vezes, tinha vários clientes nesse mesmo sentido. E eu tinha entendimento das 5 turmas daqui da Bahia, eu tinha entendimento favorável das 4, só não uma que vinha. Do nada, depois que eu comecei a ingressar com uma boa quantidade de processos, o entendimento mudou. Esse entendimento mudou, zerando o dano moral, não entendi mais dano moral, mas fazia a obrigação de fazer. Eu, como advogado, eu olhei para o lado e falei, ou eu desisto dos processos, porque realmente agora não vai ter como, ou senão eu me reinvento. O que foi que eu fiz? Eu parei de pedir o dano moral. Eu só pedi a obrigação de fazer. Aí me falaram, mas doutor, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Aí eu vou lhe falar, eu botava a obrigação de fazer em cima do valor da causa, e quando era condenado na obrigação de fazer, a empresa tinha que recolher as custas em cima do valor arbitrado na petição inicial, e eu ganhava sucumbência em cima do valor da inicial. Eu passei a ganhar mais dinheiro depois que o dano moral foi indeferido, que eu ganhava 20% sobre o valor da causa, quando eu mantinha a sentença em segundo grau, e eu deixei de pedir o dano moral. A ação continuou valendo a pena para mim, meu cliente ainda continuava baixando as faturas dele, e foi um mundo que se resolveu ali. Essa questão de se reinventar, olhar para o lado e tirar o melhor do pior, vamos dizer assim, é uma situação
que o advogado ele precisa saber? De fato, o juizado ele não passa uma segurança jurídica para os clientes, nem para os advogados. A gente, às vezes, não entende o julgado. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo que eu tenho aqui, que eu comento sempre que eu tenho a oportunidade. Eu tive um casal que viajou, atraso aéreo, 16 horas no aeroporto, marido e mulher sentado na cadeira A e o outro na cadeira B. A mulher recebeu 8 mil de indenização de danos morais, mantido pela CUB. Em outra vara, caiu do escuro, 0, não deu dano moral, não reconheceu dano moral. Recorri, mostrando a turma, que já tinha, em outra turma, claro, um julgado de caso idêntico, pessoa sentada na poltrona ao lado, fiz a sustentação e, por incrível que pareça, foi mantida a sentença em 0. Como é que a gente, advogado, vai passar e explicar isso para o cliente? É uma situação que você fala... Eu juro para você, eu fico surpreso, isso tem um ano e meio que aconteceu, toda vez que eu tenho a oportunidade eu falo. Não existe segurança jurídica, muitas vezes, no juizado. Outra dica que eu gosto de passar sempre que eu vou palestrar e falar sobre juizado de pequenas causas, é que o advogado que a gente trabalha, que lida com a Lei 9.099, ele tem que saber como preparar uma petição inicial voltada para o rito da 9.099. Não adianta você querer fazer uma inicial de 20 páginas para um juizado de pequenas causas. O juiz não vai ler. O juiz vai ler os fatos, normalmente dos pedidos, e vai julgar. A verdade é essa, infelizmente. Então, o que é que eu aconselho? O que é que eu faço normalmente? Dentro da narrativa dos fatos, eu já trago um pouquinho do direito material. Eu falo, José sofreu isso, conforme o artigo tal. Olha a jurisprudência aqui, e uma coisa mais simples, uma coisa mais didática. Para quando o juiz lê, o juiz entender, foi isso aqui que realmente o advogado está pedindo. Os pedidos, eu faço a linguagem mais simples possível, sem muito do juridiquês. Eu senti que eu conseguia aumentar consideravelmente o nível de procedência do escritório quando eu simplifiquei a minha petição inicial. Outra coisa que a gente tem que saber é usar o rito da 9.099 ao nosso favor. Um caso interessante que aconteceu comigo quinta-feira. Eu advogo para uma determinada empresa. Essa empresa queria fazer um pagamento de um valor muito alto e queria homologar isso dentro de um processo que já existia invencível. Quando o cliente me procurou, o outro advogado já tinha feito a minuta do acordo, eles falaram, não, a gente vai pedir para homologar, vamos recolher as custas sobre isso. Quando eu fui olhar as custas que a gente ia ter que recolher, dava 6.800 e pouco. Advogado, a gente tem que saber a hora de cobrar, né? Então, na mesma hora, quando o meu cliente falou isso, eu falei, não, pera, se eu homologar para vocês e dar isso aqui, como título executivo judicial para vocês, esses 6.800, a gente vai dar um desconto de R$800, vamos fechando em 6.000, 3 para mim, 3 para o colega, a gente dá isso aqui homologado. Aí o colega, como ia botar dinheiro no bolso, não falou nada, as partes concordaram. Eu fui, simplesmente peguei a minuta, enderecei para o juizado e usei o artigo 57. Ali a gente acabou de ganhar, a gente economizou nosso cliente na questão dos encargos, dos dados, de tudo. A gente botou o dinheiro no bolso e homologou 1000 vezes mais rápido que a gente fez o pedido na quinta, na segunda-feira estava homologado. Então, é uma questão de criatividade. Eu acho que o advogado que ele trabalha nos juizados especiais cíveis, ele tem que olhar para o lado, ver a situação desesperadora que passamos e tentar tirar o melhor do pior. Um dos exemplos que eu gosto de dar é que nós que estamos nos juizados, essa pandemia, Doutor Pedro, seu vídeo travou um pouco. Não, pode falar, tem tempo. É porque seu vídeo travou um pouco. Pode continuar. A minha fala? O senhor acompanhou? Pode continuar, doutor. Pronto. Eu me perdi um pouco, mas vamos lá. O jovem advogado, ele tem que saber, de fato, como atuar, se reinventar. E a audiência telepresencial no entanto, a audiência de conciliação é um caminho sem volta a
a audiência telepresencial. Então, na força, a minha conexão tá oscilando ainda? Agora tá bom, mas chegou a oscilar um pouquinho. Agora caiu. Doutor Pedro. Tivemos um pequeno probleminha aqui. Doutor Pedro? Oi? Voltou? Agora está perfeito aí. Pronto. Para encerrar minha palavra, já que a gente está tendo esses problemas técnicos, a pandemia da Covid-19 realmente trouxe certos avanços, há trancos e barrancos, realmente, algumas coisas muito feitas da forma que não deveria, como a própria doutora Andrea passou essa mensagem. No entanto, eu acredito que a tecnologia ela tem que ser usada, a audiência telepresencial dificilmente ela vai retroceder, ainda que eu faça minha ressalva em relação à audiência de instrução e julgamento, que a gente perde muito na relação da produção de prova, mas ainda assim é um avanço. Todos os advogados hoje conseguem acompanhar seus processos, fazer suas audiências em qualquer lugar que seja. Inclusive, eu estou fazendo esse evento daqui de Feira de Santana, a doutora Andrea do estado de Alagoas, a doutora Helena de Maceió. Então, eu acredito que a tecnologia traz essa integração. Então, o juizado, mais do que nunca, ele se adaptou muito bem a isso. É com essas palavras que eu finalizo, dizendo que a jovem advocacia é uma advocacia de coragem, uma advocacia de luta, uma advocacia que o jovem advogado tem que estar preparado para sentar de frente a frente com qualquer advogado. Talvez possamos até não ter experiência, mas temos que ter o conhecimento para bater de frente com qualquer jurista, seja juiz, servidor. O conhecimento é poder. Então, eventos como esse fortalecem a ideia de um OAB mais forte, de um advogado mais forte, e parabenizar o evento, e assim eu vou devolver a palavra ao nosso mediador, doutor Luiz Henrique Malta, e agradecer pelo tempo que me foi fornecido. Muito obrigado, doutor Pedro. Brilhante manifestação. Estamos chegando ao fim desse painel. Queremos agradecer a doutor Rod Michael Macedo, doutora Helena Martins, doutora Andrea Feitosa, doutor Pedro Mascarenhas, a todos os colegas que participaram desse nosso painel, os que estiveram online aqui com a gente, e agradecer ao Conselho Consultivo na pessoa da doutora Sara Barros, agradecer o convite feito pelo tesoureiro Hermes Larião e, em nome do presidente Fabrício Castro, parabenizar por todo o evento, por todo o trabalho, juntamente com a doutora Sara e com o doutor Hermes. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.